Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Estamos aqui no segundo vídeo de aparelho locomotor, cujo tema é Introdução ao Estudo das Articulações. Eu sou a Milton Alfredo e darei agora início à nossa aula. A artrologia é o ramo da anatomia que se encarrega em estudar as articulações. A articulação é o conjunto de partes moles e duras através das quais unem-se duas ou mais peças ósseas e ou cartilagíneas para formar então o esqueleto. E aqui temos o esqueleto e os ossos e as cartilagens aqui bem articulados. Aquela união que faz entre um ou mais ossos e ou cartilagem, o que nós chamamos de articulação. Então, aqui várias articulações, diferentes ossos a constituir aqui o esqueleto. Classificação das articulações. Do ponto de vista estrutural, podemos encontrar três tipos de articulações. Temos as articulações fibrosas, também são chamadas de sinartroses. São aquelas cujo tecido de união é o tecido conjuntivo. E temos as articulações cartilaginosas ou cartilagíneas, também chamadas de anfiartroses, cujo tecido de união é o tecido cartilagíneo. E temos as articulações sinoviais ou de artroses. As fibrosas são caracterizadas por serem fixas, as cartilagíneas por serem semi-móveis e as sinoviais por serem móveis. Então, o que caracteriza as articulações sinoviais é a mobilidade. Articulações fibrosas são aquelas em que o tecido de união é um tipo resistente de tecido conjuntivo e não tem movimentos. Temos aqui duas características importantes para as articulações fibrosas. Primeiro é que, do ponto de vista de tecido de união, o que une as peças ósseas é o tecido conjuntivo. E um tipo resistente de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo denso, entre o qual destacamos ainda o denso não modelado. Do ponto de vista funcional, o que caracteriza as articulações fibrosas é a ausência de movimento. E temos aqui os tipos de articulações fibrosas: suturas, sindesmoses, esquindelesas e gonfoses. As suturas estão unidas por uma fina camada de tecido conjuntivo que às vezes é impossível de ser visualizado. Então, quando esse tecido conjuntivo que une os ossos tem uma aparência quase que invisível e é de aspecto muito fino, constitui aqui esse tipo de articulação que estamos a ver aqui e que nós chamamos de suturas. E as suturas ainda podem ser de três tipos. Temos esta aqui, que é a chamada sutura denteada ou serrilhada, que os ossos ficam com um aspecto de dente de serra. E temos aqui a sutura escamosa. E temos também a sutura plana, podemos observar aqui. Então, do ponto de vista de estrutura, as suturas podem ser caracterizadas dessa forma. Então, quando temos o tecido conjuntivo assim, com essa aparência, a unir peças ósseas, nós chamamos a isso uma articulação fibrosa do tipo sindesmose. E a sindesmose ainda pode ser de dois tipos. Esta que nós chamamos sindesmose por membrana. Esta também é um exemplo de sindesmose por membrana. E a outra que nós chamamos sindesmose por ligamento. Esta bem visível aqui. Podemos ainda ver aqui sindesmose por ligamento na coluna vertebral. Aqui podemos ver aqui. Tudo isso são exemplos de sindesmose por ligamento. Aqui o ligamento amarelo. Então aqui exemplos de sindesmose por ligamento. Além disso, temos ainda a esquindelese, que a única articulação esquindelese identificada até os dias de hoje é esta aqui, a articulação esfenovomeriana entre esta parte do osso esfenoide, que é a crista do esfenoide, e a goteira do vômer.
Este casamento de uma quista em uma goteira é o que caracteriza a articulação fibrosa do tipo esquindelese e que só é identificada até agora esta articulação esfenovolmeriana. As gonfoses constituem um outro tipo de articulação fibrosa e é caracterizada como articulação do prego sobre a madeira. É o que existe aqui entre o alvéolo dentário e os dentes. Então, esta articulação aqui é um tipo de articulação fibrosa que recebe o nome de gonfose. Os dentes sobre os alvéolos dentários. Aqui o dente implanta-se no alvéolo dentário. Este é o dente, todo ele. E este aqui é parte do osso. Se for na arcada superior é o osso maxilar e se for na arcada inferior é a mandíbula. Então esta articulação também é tida como articulação fibrosa. Já as articulações cartilagíneas são aquelas em que o tecido de união é uma cartilagem, ou seja, é o tecido cartilagíneo. E podem ser de dois tipos, sincondroses e sínfises. Aqui, esta diferenciação depende do tipo de cartilagem que fica aí a unir as peças ósseas. Se a articulação for feita por uma cartilagem do tipo hialina, então recebe o nome de sincondrose. E se a articulação for feita por um tipo de cartilagem fibrosa, então chamamos de sínfise. Há aqui um comportamento típico das sínfises, é que elas geralmente ocorrem ao nível da linha mediana do corpo, da linha média do corpo, e vamos ver como é que isto acontece. As sincondroses geralmente são articulações temporárias, aquelas que se verificam na fase de crescimento, em que o osso é mais cartilagem do que propriamente tecido ósseo. Aqui vimos isso na aula passada sobre ossificação endocondral. Temos aqui, durante uma fase da vida, esses ossos aqui ficam a constituir articulações, e como é a cartilagem alina aqui, então nós chamamos isso de articulações cartilagíneas do tipo sincondrose. Temos aqui também exemplos de sincondrose, as articulações costocondrais e condroesternais aqui. Também, como isto é cartilagem alina, então essas são articulações do tipo sincondrose. Acontece que essas cartilagens depois vão ossificando e com o passar do tempo, a uma dada altura da vida, tudo isso é osso e já não tem cartilagem aqui. Então essas são tidas também como articulações temporárias. Isto que caracteriza as sincondroses. O tecido de união é a cartilagem alina e, do ponto de vista de comportamento, são articulações temporárias. E temos a sínfise, que são as articulações permanentes, e cujo tecido de união é a cartilagem fibrosa. Aqui a sínfise púbica é um grande exemplo desse tipo de articulação. E temos aqui os discos intervertebrais entre os ossos que constituem a coluna vertebral, que são as vértebras. Então, tanto esse tipo de articulação como este ocorrem na linha mediana. Então, esse é um comportamento típico das sínfises. O tecido de união é a cartilagem fibrosa, são permanentes e habitualmente localizam-se na linha média do corpo. E temos agora as articulações sinoviais, que são caracterizadas por possuírem sempre uma cavidade articular e movimentos. Aqui essas partes móveis, estamos a identificar vários tipos de articulações sinoviais. E podemos ver que elas predominam no esqueleto apendicular em relação ao esqueleto axial, porque o esqueleto apendicular precisa mover mais em relação ao esqueleto axial. E temos aqui elementos sempre presentes em uma articulação sinovial, ou seja, aquelas partes que constituem uma articulação sinovial. Este aqui é um ligamento externo
não é um elemento sempre presente, é um elemento inconstante, mas a partir daqui nós temos um elemento que é sempre presente, que caracteriza as articulações sinoviais, que é a cápsula articular, constituída por duas camadas, uma externa e uma interna. Toda ela recebe o nome de cápsula articular e a parte externa recebe o nome de cápsula fibrosa e a parte interna, que é esta, recebe o nome de membrana sinovial e é ela que vai produzir um líquido que vai localizar-se aqui nesta cavidade, que é a cavidade articular, e o líquido chamamos de líquido sinovial. E temos agora aqui a cartilagem articular de um osso e do outro. E assim temos os elementos sempre presentes na articulação sinovial, aqueles que caracterizam a articulação sinovial. A cápsula articular, constituída por cápsula fibrosa e membrana sinovial, que a membrana sinovial secreta o líquido sinovial, que localiza-se aqui na cavidade articular, e temos aqui as cartilagens articulares. Isso que estamos a ver aqui é um exemplo de tecido osso esponjoso. E aqui também podemos ver que o tecido osso esponjoso é característico aqui das epífises dos ossos longos, porque são as áreas de choque, as áreas de amortecimento. Então precisa ter aqui um tecido esponjoso para criar aqui uma espécie de amortecimento dos choques. E temos aqueles elementos que nem sempre estão presentes nas articulações sinoviais, mas que quando estão presentes auxiliam em muita coisa. Esta aqui é a fibrocartilagem, que quando ela é completa nós chamamos disco, e quando é incompleta nós chamamos menisco. Aqui, por exemplo, temos o menisco, e aqui nessa articulação temos o disco, porque a fibrocartilagem intraarticular, porque está dentro da articulação, daí o nome intraarticular. Esta fibrocartilagem aqui é completa, então constitui um disco. Esta fibrocartilagem intraarticular é incompleta, então chamamos menisco. São elementos que nem sempre estão presentes nas articulações sinoviais. Temos aqui também o coxim adiposo ou corpo adiposo articular. E aqui temos também os ligamentos, que são elementos nem sempre presentes, mas são auxiliares aqui das articulações sinoviais, e eles servem para diminuir a amplitude do movimento da articulação e para tornar a articulação mais resistente. Classificação das articulações sinoviais. Temos aqui alguns critérios de classificação. Quanto ao número de superfícies articulares, as articulações podem ser simples, quando apresentam simplesmente duas superfícies articulares, e podem ser compostas quando apresentam mais de duas superfícies articulares. Quanto à fibrocartilagem intraarticular, elas podem ser complexas quando têm disco ou menisco, e não complexas quando não apresentam nem disco e nem menisco. Quanto à dependência funcional, elas podem ser combinadas quando realizam movimentos simultâneos e não combinados quando realizam movimentos independentes. Aqui podemos ver que, quanto ao número de superfícies articulares, essa articulação é simples, porque tem apenas duas superfícies articulares. Já esta é composta porque tem aqui uma, duas e três superfícies articulares a constituírem aqui esta articulação. E quanto ao número de quanto à presença de fibrocartilagem intraarticular, esta articulação é não complexa porque não tem fibrocartilagem intraarticular, e esta é complexa porque tem aqui uma fibrocartilagem do tipo menisco. E aqui voltamos a apresentar a articulação, está aqui entre a mandíbula e o temporal. Então esta é chamada de articulação temporomandibular. Também podemos aproveitar essa imagem para explicar que sempre que a articulação temporomandibular de um lado mover, obrigatoriamente a outra
do lado oposto também vai mover. Então, isto aqui nós chamamos articulação combinada quanto à interdependência funcional. Já esta aqui é a articulação do joelho. Se o joelho direito mover, não necessariamente o esquerdo tem que mover, então é uma articulação não combinada. Quanto à forma da superfície articular, as articulações fibrosas ainda podem ser classificadas em esféricas, elipsoides, cilíndricas, planas, condilianas e trocleares. Isto não precisamos nos preocupar, porque no momento que vamos evoluir com as aulas, vamos identificar e estudar cada osso, cada região do esqueleto, e vamos entrar aí nas articulações e vamos caracterizar cada articulação, e aí vamos conhecer estes detalhes com maior profundidade. Quanto ao número de eixos de movimentos, as articulações podem ser monoaxial, quando realizam movimento em torno de um eixo apenas, biaxial, quando realizam movimento em torno de 2 eixos, e poli ou multiaxiais, quando realizam movimento em torno de todos os eixos, que no total são 3. Aqui temos um quadro comparativo muito informativo. Temos aqui a característica da forma da superfície articular, temos o número de eixos e temos aqui o tipo de movimento que as articulações realizam. Por exemplo, as articulações que são classificadas como cilíndricas e trocleares constituem as articulações monoaxiais. As cilíndricas realizam movimentos em torno do eixo vertical e as trocleares realizam movimento em torno do eixo coronal. As articulações classificadas como elípticas, encela e condilianas, todas são biaxiais e realizam movimentos em torno do eixo coronal e do eixo sagital. Já as articulações esféricas e planas são poliaxiais, em torno dos 3 eixos coronal, sagital e vertical. Muito obrigado, chegamos ao fim desta aula. Esperamos que essa aula ajude você. Estamos juntos, até o próximo vídeo.